Aí só que tem um cara lá que eles abriram a igreja junto, né? Que já era pastor, aí morreu ela na nossa igreja, ela tem o ministério dela e ela corretíssimo e perante a Bíblia ali. Certinho. Falei, cara, a ignorância do ser humano é do mal. Mas se pelo menos ela encontrar alguma outra porta, se firmar, né? Não pode se afastar de vez, né? Abandonar. Aí depois, enfim, vamos. Daniel, capítulo 9. O texto começa muito bonito. Em vez de eu resumir, eu quero ler com vocês para a gente poder ir desenvolvendo esse hábito de leitura da Bíblia e entendimento, né? Para a gente entender. Daniel 9, a gente vai começar a estudar essas 70 semanas de Daniel. Acabei de falar aqui que Daniel, ele é um livro escatológico do Velho Testamento. Então ele teve de 12 capítulos escritos de Daniel. E fato interessante, viu? Muitos, na época, lá atrás, não aceitavam o livro de Daniel como sendo um livro escatológico, porque eles achavam que tinha sido escrito após Jesus. Porque quando a gente começar a estudar, a gente vai começar a ver que as datas, elas caem direitinho da revelação que Daniel teve. Só que, não sei há quanto tempo atrás, foi descoberto os escritos do Mar Morto, vocês já devem ter estudado sobre isso. E encontrou-se um escrito de Daniel datado de muito antes de Jesus. Então ali se confirmou que realmente foi uma revelação e que Jesus cumpre essa revelação escatológica de Daniel. Vamos ler, capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Aqui o que é muito interessante, Daniel, ele já estava aqui para mais de 80 anos, se a gente for colocar aqui o tempo. Porque ele foi jovem para a Babilônia. No meio do caminho, vocês sabem que a Babilônia virou Medo-Persa, foi conquistado, né? Nabucodonosor foi destituído, os persas conquistaram. No meio do caminho, Babilônia se tornou do Medo-Persa e Daniel continuava lá, no meio dos grandes governantes. Aqui ele já estava para mais de 80 anos, alguns dizem 86, 90, já era um senhorzinho. E aqui é lição para a gente, porque mesmo o Senhor, ele não deixava de ler e de estudar as Escrituras. E ele estudando as Escrituras, imagina quanto tempo, pelo menos uns 70 anos da Babilônia, né? Ele estava ali estudando, e aí então lendo, um momento o olho dele se abriu, talvez para um texto que ele já tivesse lido várias vezes, mas ele entendeu que Jeremias estava falando e queria durar 70 anos. Aí ele parou para calcular e falou, opa, do tempo que começou aqui o cativeiro, já passou 70 anos, então está na hora de se cumprir essa palavra. E aí o que ele faz? O que todos nós devemos fazer, isso é lição para a gente. Ele se botou a buscar ao Senhor, a clamar com jejum e oração. E aí tem aqui a oração de Daniel, que é belíssima. Depois vocês lêem em casa, ele ora por si e ele ora pelo povo de Israel que estava cativo. E aí então vem no versículo 20 a continuação. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando, tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse. Olha que bonito, no meio da oração a resposta chegou, né? Trazendo a explicação daquilo que ele estava clamando. Aí começa as 70 semanas, que aí é o que a gente chama das 70 semanas de Daniel. Gabriel fala, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, que é para acabar, aí vem por quê? Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 7 coisas iriam acontecer durante essas 70 semanas. Como que se faz a contagem bíblica? Existem 70 semanas de dias e 70 semanas de anos. Então, quando fala 70 semanas, quando se fala em questão de dias, pode ser dias proféticos, são dias mesmos, ou o dia pode representar semana. E tem textos que o dia vai representar 1000 anos, por exemplo. E quando é que se interpreta isso? Aí eu sabia que tu ia perguntar. Como se interpreta? É estudando a Bíblia. Você vai aprendendo, você vai pegando o que os estudiosos já foram tendo, tem que estudar. Não adianta, o estudo da Bíblia, ele não é só eu estudo aqui a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia e eu tenho que pegar as referências de do máximo que eu consegui de pessoas que já tiveram contato, né? Eu vou dar uma dica para vocês, pessoas que hoje, da atualidade, que eu gosto de ouvir para aprender, principalmente escatologia, é a pastora Naira Pedrini, o pastor Lamartine Roselli. Eu não tenho paciência com a Naira, eu já tentei ouvir. Bora. Aí tem o Lamartine, que eu também gosto de ouvir. Agora eu achei vou ouvir, nunca ouvi, não sei como é a didática dele, mas é um super pastorzão que é o Napoleão Falcão. Ele também fala de escatologia, e o meu professor, é claro, né? Eu não vou dar o nome porque está aí na internet. Mas depois eu falo no particular para vocês, mas as lições dele não é disponível na internet, é só para quem faz a aula. Só quem faz a aula lá. Ele não coloca aberto. E esse tipo de assunto ele não traz em cultos, né? É mais em estudo mesmo. Mas tem vários outros antigos, até de livros que eu mandei para vocês. A questão é como a gente vai vendo, a tribo de Levi. Vocês sabem quem que era a tribo de Levi? A tribo de Levi, eles tinham pelo menos três grupos dentro deles. Deixa eu ver se eu lembro. Os coatitas, que é de quem eu quero falar, os gersonitas, você lembra quem que era o outro, Odeide? Qual? Não lembro, não sei, mas tinha aqui um outro. Desses 3, dentro da tribo de Levi, o que a tribo de Levi ele era separado para fazer no tempo do tabernáculo? Inclusive foi uma coisa que eu não falei quando a gente estudou a tipologia do tabernáculo, mas eu acrescento aqui. Eles eram os auxiliares do sacerdote. Os sacerdotes, eles faziam sacrifícios e os levitas auxiliavam em tudo dentro do ordenamento para poder ajudar o bom funcionamento do tabernáculo. Só que os levitas, eles só entravam até o átrio. O sacerdote que entrava no santo santuário, no átrio, não. É átrio, esqueci o nome agora, Santo dos Santos, e o do meio era? O do meio, não lembro. Nem vocês lembram, né? Não é lugar santo? Lugar santo. No lugar santo não entrava nem no lugar santo e nem no Santo dos Santos. Só que dentro desse lugar santo existia, lá dentro são 3 peças, né? Tem a menorá, a bacia da preposição para lavar as mãos e a mesa dos pães. Quem preparava os pães para o sacerdote entrar e colocar lá na mesa dos pães? Os levitas. Mas mais especificamente, os coatitas. Então, quando tirava-se os pães que estavam lá durante a semana, o sacerdote podia tirar e ele podia comer dos pães. E até por dividir com os levitas. Mas os únicos que tinham o dever e o prazer de preparar o pão eram os coatitas. Então todo mundo comia, só que só os coatitas sabiam a porcentagem da farinha, da água, a flor da farinha, como é que se sovava a massa, como é que se assava. Então essa é a diferença de quem estuda a Bíblia e de quem só come o que dão. Então, se nós queremos ser estudiosos da Bíblia, nós temos que ser os coatitas, vai se sentar, vai ler, vai estudar, vai conhecer.
Porque aí depois a gente compartilha o pão com os demais. Só que quem vai conhecer o caminho é somente os coatitas. Então a gente precisa desse tempo de dedicação, de estudo. O Augusto fala, mas eu não gosto de ler, pois tem que gostar. Tem que se forçar, porque senão não vai conseguir ter o acesso ao conhecimento. Eu só quero que mastiga e joga para mim. Aí não é o coatita, o estudioso, né? Então como é que eu vou descobrir o que é o que? É estudando. Não é que eu não gosto, quando eu vou ler me dá sono, aí eu acabo não lendo. Acontece. Comigo também. Coatita, Gersonita e Meraritas. Coatitas, Gersonitas e Meraritas. Era essa divisão que tinha dos levitas, né? Então nós temos que ser, nós temos que ser daqueles que vão ser os coatitas. Então a união desses 3 povos era os levitas. Os levitas. Dentro dos levitas eles ainda se dividiam assim, cada um com uma função. E o bonito disso aí é que esse que preparava o pão, ele não entrava, mas o que ele preparou entrava lá. Fazia parte de toda o rito, né, do tabernáculo. E é isso que é o estudo da Bíblia é isso. Então voltando para cá, existe essa contagem, a contagem da semana profética. Ela pode ser dias e ela pode ser anos. Nesse caso, 70 semanas é 70 semanas de anos. E se a gente for somar 70 semanas de anos, dá 490 anos. Que diz que já está acontecendo as profecias de Daniel aí, né? Aí a gente já vai começar a dar corpo aqui, a gente vai começar a entender. Aí vem então, 70 semanas serão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Aqui também é interessante para a gente. Essa profecia é específica para o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Nós? Não. Então essa profecia não é sobre nós. Essa profecia é sobre Israel. Sobre a cidade e sobre o povo de Israel. E é interessante a gente entender que tem muita coisa na Bíblia que vai falar de Israel e acontece literalmente em Israel, com o povo de Israel, na cidade de Israel, com os israelitas. Como por exemplo, uma das coisas que a gente pode notar nos dias de hoje, a Bíblia fala que no fim dos tempos os povos seriam reunidos novamente em Israel. O ano passado me acendeu uma luz, me arrepiou uns 40 fios de cabelo, quando vi o resgate de uma determinada tribo, que a minha mente não é muito boa, foram em um determinado lugar, juntaram os israelitas que lá estavam e levaram de volta para Israel. E aí na reportagem mostra eles descendo do avião, chegando em Israel, aquela tribo sendo de novo trazida para Israel, no literal. Você chegou a ver, David, disso? Depois você procura. Dos que estavam de lá, eu acho que Então, eu preciso pesquisar. Eu fiquei tão assombrada que eu falei, não quero continuar vendo. Não me aprofundei, mas eu vi. Porque só sobrou 2, né? Então, tem só 2 tribos puras. Foi as que Deus preservou, que são as tribos de Levi e a tribo de Judá, que as que ficaram no Reino do Sul. Essas foram preservadas. E até hoje são preservadas. Aquela moça chamada Aline que Israel, Aline é ótima. Ela é historiadora, né? Ela é historiadora. Ela fala que o pai dela é da linhagem pura de Levi e ele está sendo preparado para o sacerdócio, né? Então tem uma pureza e eles preservam essa pureza, não se misturaram. Ela é descendente direta da tribo de Levi, ela é uma levita, né? E aí ela estava contando que lá em Israel tem só essas 2 tribos que eles conseguem puxar a genealogia e chegar sem se dividir no meio dos povos, sem misturar as tribos, eles são puros. Os demais não. Agora esses que foram buscados das partes que se misturaram, se miscigenaram e foram espalhados pela terra. Eu vi isso aí. E eles, você viu, né, Augusto? E eles estão conseguindo resgatar esses israelitas. Eu não sei qual é a guerra tribo. da Síria. Eu não sei se foi da guerra da Síria que eles foram resgatados. Eu não lembro. Você lembra?
Também não lembro, mas fica a direção de casa. Foi numa dessas guerras aí. Foi em uma dessas guerras que teve, aí eles. Aí o Eu povo- acho que é da Síria mesmo. Então, eu acho que eu tenho uma pequena lembrança lá no fundo do Lá meu no cérebro de fundo, lá alguma na- coisa que me lembra que foi um resgate de guerra. E aí está sendo congregado de volta essas tribos em Israel. Forte, porque uma das coisas que a gente aprendeu, Juju, é que na interpretação da Bíblia existe pelo menos 4 formas da gente interpretar ela. São 4 escolas que a gente tem que ter. A gente interpreta ela de modo histórico, a Bíblia é história, e a Bíblia se confirma na história. Até os escritos que dizem que está errado, que tem incongruência, vai se passando os anos, descobre-se coisas que se confirmam a Bíblia. Tem muita coisa que a pessoa fala assim, não, mas isso aqui está incongruente, não está na história, porque ainda não foi descoberto. Daqui a pouco aparece alguma coisa escavada, algum escrito, alguma coisa feita numa pedra, e eles encontram e atestam a veracidade da história bíblica. De forma literal, histórico, literal, que é você ler e falar assim, não, realmente isso acontece. Levi lançou uma que eu estou até agora pensando. Ele viu um vídeo de Leviatã. Ele, mãe, isso aqui é verdade mesmo? Eu falei, meu filho, eu acho que, não sei. Ele, mãe, se está na Bíblia? Eu falei, tá. É verdade que está na Bíblia? Eu falei, tá. Então, se está na Bíblia, é verdade, existiu, acabou. Ele é literal, o Levi é literal. Há de ser descoberto um dia e tal, mas enfim. Aí ele estava vendo um vídeo que fala que talvez ele já foi avistado na Argentina, não sei o quê. Eu só sei que a mente do menino tá bombando com Leviatã e Belmonte, né? Aí o algoritmo tá mandando um monte de vídeo para ele sobre isso. E ele fica, mãe, agora vale a pena ficar no celular, porque eu só tô vendo aqui, ó, só tô vendo coisa de Jesus. Eu só tô vendo coisa de Deus. Eu falei, meu filho, que bom isso. Tá bíblico pro seu algoritmo, né? Só ganha. Literal, que é o quê? Está escrito e realmente vai acontecer. Essas 70 semanas de Daniel, ela é histórica, ela é literal. Aconteceu de fato e vamos chegar na parte que a gente vai ver se já aconteceu tudo, se já ou ainda está acontecendo. Terceira forma de se interpretar a Bíblia é alegórica, que é, por exemplo, as parábolas, que falam uma coisa, mas quer falar sobre outra. Usa-se de uma alegoria. Fala, David. Não? Ou a última, você pode aplicar todas elas. E a última é a espiritual, que você lê o texto e você aplica de modo espiritual na sua vida. Aqui a gente vai ver que essas 70 semanas elas são literais, históricas, porque na própria história a gente vai ver, vai linkar aqui acontecimentos que se fala, datas que se falam e coisas da história que realmente aconteceram e que comprovam essas 70 semanas, corroboram essas 70 semanas de Daniel. Então continua. Já falei sobre as 7 coisas que iriam acontecer. Versículo 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dado a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe. Quem é esse ungido e quem é esse príncipe? Que nós entendemos que é Jesus, Yeshua, né? Já os judeus não acreditam que esse aqui fala de Jesus, eles ainda estão esperando que venha. Alguns judeus já aceitam Alguns judeus já aceitam. Haverá, aí começa aqui, ó, haverá 7 semanas, 62 semanas. Grava isso aqui. Haverá 7 semanas, 62 semanas, que no total dá 69 semanas, ok? Continua. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Vamos entender aqui? Vamos separar. 7 semanas, tempo profético, está falando de anos. Então essas 7 semanas
são 49 anos, que se data de quando? De quando Artaxerxes, ele permite a saída do povo da Pérsia, mas começa a se datar de verdade quando eles saem e começam a restaurar Israel. Durante esse período a gente vai encontrar Esdras, Neemias, tem mais um aqui, agora esqueci o outro, profeta, que eles começam a narrar a saída, a reconstrução do templo e a reconstrução do muro, a reconstrução da cidade de Israel. Durante esses 49 anos, eles começaram a reconstruir o segundo templo. A gente vai ver lá em Ageu, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A gente vai ver Zorobabel sendo usado para reconstruir o templo. A gente vai ver Neemias sendo usado, porque ele já estava todo feliz. Quem começa, o começo disso tudo se dá em Esdras. Esdras é o primeiro carinha que sai com um grupo de pessoas e com Zorobabel no meio para começar a reconstrução da cidade. Eles começam a reconstruir, está todo mundo animado. Quem ficou está super feliz, achando que está tudo correndo, a mil maravilhas. Aí chega alguém lá para visitar. Neemias pergunta: como é que está lá a nossa cidade? Já está tudo de bom? Não, está não. Começaram e pararam. Aí Neemias fica arrasado. A gente conhece a história. Aí ele fica triste, o rei libera, ele vai e ele consegue então coordenar a reconstrução do muro. Para resumir, lá do começo até eles terminarem de construir tudo, 49 anos se deu. Nesses 49 anos é as 7 semanas. Aí começa-se um outro tempo, que vai ser de 400 e... deixa eu pegar minha cola. Cadê você? 62 semanas. Bora ver. 434 anos. 434 anos, esse segundo período é quando termina a construção e vai dessa construção até a morte de Cristo. Essas 62 semanas de Daniel termina com a morte de Jesus, porque a Bíblia fala aqui, ó, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Eu estava ouvindo um estudioso e ele estava falando que ele se sentou, não vou pegar isso para mim, porque eu não fiz isso, eu não tenho acesso a isso ainda não tenho essa expertise, mas ele disse que fez e que foi contar o tempo exato, e o tempo exato dessas 62 semanas se dá exatamente na morte de Jesus, com dia e mês e hora, tudo certinho. Daí que começaram a falar, não, Daniel foi escrito depois da morte de Jesus, por isso que se colocou esse tempo, porque já sabia quando ele ia morrer, já sabia quando isso ia acontecer, porque essa revelação até chegar do ungido príncipe se data quando ele entra, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é uma semana antes da sua morte. Então a data dá certinho nisso aí. Só que aí caiu por terra quando descobriu-se os escritos do Mar Morto, que Daniel já tinha sido escrito há muito e muito tempo, antes de Jesus, já existia aquele escrito ali. Então aí se corroborou mais ainda na história que Jesus é o Messias. A confirmação, né? A confirmação de que realmente Jesus é o Messias, o cumprimento literal e histórico dessas 69 semanas de Daniel. Aí que começa a grande discussão. Qual é a discussão que rola? Por quê? Veja comigo. Versículo 26. Não, versículo ainda 25, que eu não li tudo. Vou ler de novo. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, que essas primeiras semanas que teve a reconstrução, aí divide-se em mais 62 semanas,
que é o restante de todo o desenrolar da história. Aí vem o ponto final. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, aconteceu, mas será um tempo de muita angústia. E aí, quando a gente lê a história dos reis, de tudo que aconteceu, das invasões, das rebeliões, a gente vê que realmente foi um tempo de muita angústia para o povo de Israel. 26. Depois das 62 semanas, depois cumpriu-se, o ungido será morto e não terá nada. Por isso que diz que as 69 semanas, elas se concluem na entrada de Jesus em Jerusalém. Porque depois que se conclui, ele morre. Passa-se um período de tempo, ele morre. Ponto final. Aí começa uma nova informação. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações. Haverá guerra e desolações foram determinadas. Aqui se cumpre a parte da história que aconteceu com a invasão de Roma através de Tito, general. Depois ele é consagrado a imperador, mas ele invade Israel com um dilúvio. Ele foi com 4 legiões de soldados, muita gente, e destrói tudo em Israel. É a guerra e a desolação. Ele destrói e ele derruba o segundo templo. Ele acaba com tudo. Aqui se deu em 70 anos, ano Domini, o pessoal fala, né? Pós-Cristo, ano Domini. 70 anos após a morte de Jesus, Tito invade Israel e ele destrói tudo. Se cumpre aqui essa parte. Então, até aqui a gente vê cumprido na história. Aí começa a discussão. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E aqui começa a discussão, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Então aqui parece que está se referindo à mesma pessoa que fez a destruição no ano 70 após Cristo. E muitos entendem que em Tito, na destruição, cumpriu-se todas as 70 semanas de Daniel. Só que nós somos, a igreja cristã hoje, nós somos do entendimento de que não. De que desse versículo onde houve a destruição com grande dilúvio, desolação, para o versículo 27, há uma pausa na história, que é o mistério. Qual mistério? A igreja. Porque no Velho Testamento a igreja, ela nunca foi vista por nenhum profeta. Nós não existimos no Velho Testamento. Quando fala igreja, somos nós que aceitamos a Cristo e fomos enxertados em Cristo, na história. Então, para nós, igreja, a gente entende que essas 70 semanas de Daniel não acabou. Que entre um versículo e outro existe uma pausa, que aí vai entrar o que o apóstolo Paulo chama do tempo da graça, o tempo da dispensação, que é o período em que Deus pausou o cronograma de Israel para inserir a igreja na história. E aí justamente essa inserção, ela começa na descida do Espírito Santo do Pentecoste, quando a igreja começa a surgir. A igreja começa a surgir ali, né? Aí apóstolo Paulo, ele é levantado como apóstolo dos gentios, e aí a ele foi revelada o mistério que para os outros, para os profetas do Antigo Testamento, não foi revelado. Você vê que no Velho Testamento, os profetas eles se apresentam sempre falando ainda de existem mistérios, existem coisas ocultas que a nós não foram reveladas. Quem era esse mistério? Quem é isso que estava em oculto, que não foi revelado no Velho Testamento? A igreja. Nós. Aí a gente aparece nesse cenário. E esse período, para que a igreja seja inserida na história, está perdurando por 2000 anos. Então, o que a gente entende que essas semanas de Daniel
cumpriu-se 69, confirmado na história, mas houve uma pausa na história. E essa pausa na história é para que nós surgíssemos e fôssemos enxertados em Cristo e pudéssemos fazer parte do que vai ser o final da humanidade. Coisa bonita, né? Nosso Deus adiou 2000 anos de história para a gente poder fazer parte disso. E aí começa o versículo 27. Qual é o nosso entendimento do 27? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Aqui a gente entende que é o anticristo. Porque a Bíblia em Apocalipse fala que ele, quando chegar o tempo da grande tribulação, ele vai assinar um acordo de paz entre os israelitas e os muçulmanos. E ali ele vai conseguir a reconstrução do terceiro templo. E vai ter uma semana de duração. Uma semana de duração são 7 anos. Mas pode ser 70, ou não? Não, são 7 anos. 7 anos? São 7 anos. São 7 anos. E aí a Bíblia ainda continua. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta dos cereais. Por que a gente entende que não pode ter sido lá atrás, essa última semana? Porque o templo já tinha sido destruído. Não existia sacrifício para ser encerrado. Então não tinha como se cumprir lá atrás. Então, para que haja sacrifício encerrado, é preciso ter a reconstrução do terceiro templo. Esse texto sozinho, ele pode dar uma indicação de que acabou, mas quando a gente une com Apocalipse, a gente vê que não. Porque precisa acontecer o que está escrito lá em Apocalipse. Apocalipse, ele fala que quando o anticristo ele chegar, a gente vai estudar isso mais para frente, ele vai profanar o templo. Ele vai fazer ofertas absurdas lá dentro do Santo dos Santos. Ele vai se colocar na posição de Deus, para querer assumir o lugar de Deus. E aí vai acontecer 3 anos e meio, o que Apocalipse fala que são 1260 dias. Se a gente for somar, vai dar certinho. Mas lembrando que o ano da Bíblia não é igual ao nosso ano. Vocês sabiam disso? O ano da Bíblia são 360 dias. São 12 meses de 30 dias, não é que nem o nosso. O ano judeu, ele é contado por lua e não pelo sol. Nosso ano é pelo sol, o ano judeu é pela lua. Então é 30, 30, 30, 30, 30, não tem esse 5 quebrado. Né? Entendeu? Então são os 360 dias, 1200 e tal dias, que são os 3 anos e meio. Vai haver paz. E 3 anos e meio em que ele vai se rebelar e vai acontecer a situação da grande tribulação. E onde que a igreja entra nesse momento? Nós somos do entendimento de que a grande tribulação é para Israel, não para a igreja. Aí tem uma distinção. Quando o apóstolo Paulo fala Cristo virá buscar a igreja, arrebatará a igreja, não Israel. Por isso que a gente era aqueles, eu não sei vocês, a gente vai, pelo menos eu, nesse sentido eu vou dar essa minha opinião, mas vou mudar. A igreja, de modo, na sua maioria, a maioria do entendimento das igrejas cristãs é de que o corpo de Cristo não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque quando iniciar, só vai voltar a iniciar a contagem da última semana, quando a igreja for retirada da terra. Aí starta o cronômetro para acontecer os 7 anos da tribulação. Entenderam? Entenderam? Entendeu, Ana Clara? Não, tá com cara de que não entendeu nada, você estava pensando em outra coisa. É só para mexer com ela. E aí volta-se a contar a semana das 70 semanas de Daniel, que vai se cumprir isso aqui. Aí fala que ele vai fazer cessar o sacrifício, a oferta de cereais, sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Qual que é a destruição que está determinada? Apocalipse vai dizer que quando terminar os 7 anos,
Jesus volta com a igreja, aí acontece a batalha do Armagedon, onde o anticristo, a besta, é lançado fora e começa-se o milênio, o reino de Cristo na terra. Outro dia eu estava vendo não, só passei, que nessas lives eu nem paro para ver, mas é o TikTok, né? Ele fica me entregando essas coisas, não sei porquê. O menino novo defendendo de que nós já estamos vivendo no milênio. Gente, se isso aqui é viver o milênio, eu não quero não. Cristo está já ouvi vivendo falar desse isso. jeito. Isso aqui é Cristo reinando. Assim, tá certo que a gente vai chegar lá, a gente vai estudar o milênio. No milênio a gente vai reinar com Jesus na terra, mas vai continuar existindo a maldade, as coisas, e as pessoas vão fazer as suas opções. Vai ser na época em que vai ser liberado, os espíritos que são guardados lá de Judas, que a gente estudou, para testar de novo a fé da galera. É mais 1000 anos de teste, mas com o reino de Jesus na terra. Então quem estiver com Jesus vai estar legal, mas a galera ainda vai estar passando aí por algumas coisas durante o milênio. Aí depois desse milênio é que se dá realmente o fim de todas as coisas. Então quando fala, o fim está próximo, o mundo já vai acabar, mas ainda não teve nenhum milênio. Mas milênio não significa que nós vamos viver 1000 anos, não, nós vamos morrer e o milênio vai acontecer. Morte, vai ter morte, vai continuar existindo o milênio, mas a morte ela continua, o fim da vida, né? A gente não vai se tornar eterno. Mas deu para entender aqui as 70 semanas de Daniel? Tranquilo? Eu vou mandar para vocês agora aqui uma foto no grupo. Era para ter ligado ali. Vou colocar ali para vocês. Mas tá todo mundo no grupo, não tá? Você tá, Gigi, no grupo? Mas no grupo do estudo bíblico você tá? Eu vou mandar aqui a imagem só para dar um apoio para vocês entenderem comigo essa questão das 70 semanas de Daniel. Tá? Mandei. Chegou aí para vocês? Sim. Então aqui, na saída da ordem foi quando Artaxerxes Longimano, em 5 de março de 445 a.C., Neemias 2:1, ele libera a permissão para eles voltarem para reconstruir a cidade. Aí eles começam a reconstruir. Essas são as primeiras 7 semanas, está marcadinho aí de verde nessa foto. Aí no roxo vem as 434 anos, aqui está com 483 anos, que são as 434 anos, que são as 62 semanas, que é o período em que o Messias ele é morto e vai dos dias da morte de Cristo até depois ocorre a destruição de Jerusalém pelos romanos, conforme o versículo 26, que fala, que o povo do príncipe há de vir e destruirá a cidade e o santuário. A morte do Messias teria lugar a destruição de Jerusalém, a expulsão dos judeus da cidade santa, seriam dispersos por todas as nações, conforme Ezequiel também profetizou no capítulo 36. Se vocês quiserem marcar para vocês lerem depois, Ezequiel 36, 19 e 20 fala que iria ser espalhado entre as nações todo o povo de Israel. Em Lucas 21, 14, Jesus também falou: cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, Jerusalém será pisado pelos gentios até que os tempos destes se completem, que foi o que aconteceu nos 70 anos após, com a entrada de Tito, o general da Roma, destrói tudo. Aí vem agora o terceiro grupo de semanas, aí aqui completou isso aqui, passa um pouquinho, inaugura a era da igreja. E esse tempo, por quanto tempo vai demorar? Sabe uma coisa que eu aprendo? Esse tempo ele pode ser, eu vou falar isso assim com muito temor no coração, mas de todas as coisas que a gente lê na Bíblia, esse tempo ele pode ser até prolongado, se a igreja que existe hoje se humilhar e orar, se converter no mau caminho.
Porque o tempo da graça não está estipulado exatamente quanto, porque está pausado. A gente entende hoje que o cronograma da Terra está pausado para a existência e desenvolvimento da igreja. E tudo vai depender da gente, da nossa vida, da espiritualidade, do nosso clamor. Por que Satanás ele está investindo? E ele investe forte nas igrejas. Você vê, essa semana eu tenho levantado essa crítica com vocês, até nas canções. Está tornando o povo de Deus egocêntrico, está tornando o povo de Deus pensando em si mesmo, porque enquanto o povo estiver assim, egoísta, pensando só em si, esquece-se de clamar pelo povo, pela nação. E nós somos chamados e nós temos poder. Você vê, Daniel sozinho orou, clamou, jejuou, e Deus ele veio com toda a revelação e a libertação de todo o povo. Veio e começou com a oração de Daniel. O povo todo estava cativo, mas a oração de um justo, por isso que a Bíblia fala, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Mas Satanás não quer mais que a gente ore por política. Você vai falar de política na igreja, todo mundo fica com raiva, vira cara. Erradíssimo. Porque a igreja tem que estar em primeiro lugar orando, clamando. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quem que vai colocar Deus como Senhor de uma nação? É só o presidente? Não, é a igreja. A igreja, quando ora, ela tem poder, um poder inestimável. Mas Satanás quer arrancar isso da gente. A gente tem orado só por si, a gente não tem mais orado pela volta do Senhor, não tem clamado pela nação. Você vê os profetas, esses todos do Velho Testamento, você vê eles clamando pela nação, clamando pelo povo. Até grandes grupos que antigamente faziam clamor pela nação, como por exemplo Diante do Trono. Lembra o Diante do Trono? Eles faziam tanto clamor. Hoje em dia até eles estão... Virou show business. Acabou. Virou troféu gerando salvação. Perdeu a E essência. você não vê mais o povo clamando, buscando arrependimento, trazendo a união da igreja, a união do povo, o clamor do povo. Não se vê mais isso. Não se vê mais esse incentivo da volta de Jesus. Volta Jesus, vem Jesus. E conforme você vai falando sobre esse assunto, a igreja vai esvaziando. Ficou uma coisa bonitinha. Volta Jesus só no nome. Volta Jesus, mas na atitude. Não, mas ninguém nem as igrejas hoje em dia não tem nem pedido mais isso, volta Jesus. As igrejas hoje em dia, eu quero a minha casa, eu quero meu carro, eu quero conquistar, eu quero ter, eu quero isso, eu quero a libertação da minha família. Sim, a gente quer tudo isso enquanto está aqui, mas o papel da igreja não é esse. Não é só clamar para você viver bem, é você clamar pelo evangelho, por um povo. Né, pela nação. Você vê, Daniel, ele clamou e Deus trouxe uma resposta para toda uma nação. Por isso que o diabo ele tem investido mais forte mesmo para tirar isso do coração do povo de Deus. Porque quando a igreja parar de orar, o reino, sabe o que tem segurado o espírito do anticristo de se manifestar? Ele ainda está por aqui, ele age. Né? A gente explica que o anticristo ainda não veio, mas a atmosfera do anticristo já existe. Desde sempre, preparando. Só que cada dia mais forte. Você vê a pandemia. A pandemia foi uma preparação do anticristo, você pode ter certeza. Absoluta. Você vê que essa pandemia conseguiu parar o mundo. Tem imagens da Times Square, que é um lugar que é movimentadíssimo 24 horas por dia, vazia. São Paulo, que sempre foi conhecido como uma cidade que não dorme, se tornou uma cidade completamente diferente depois da pandemia. Antes eu vinha para cá e eu sempre falava pro pessoal, não, São Paulo é uma cidade que não dorme. Você andava de dia e de noite, tinha tudo aberto, muita gente, tudo acontecendo. Hoje São Paulo é uma cidade que não existe mais à noite. No bairro você não encontra mais nada 24 horas, antigamente você encontrava. Para você encontrar um mercado 24 horas, você tem que rodar São Paulo inteiro, você não acha mais. Não existe, não tem mais isso. Então ele vem matando, vem minando, vem tirando. Essa pandemia veio para mostrar. Todo mundo tem que tomar vacina, saiu todo mundo desesperado para tomar algo que experimental. Que hoje você vê. Vou falar também. É porque está gravando. Tem muita gente morrendo de doenças. Assim, a era da igreja, tem muitos versículos, depois eu vou pegar e mando para vocês, se vocês quiserem ler,
que fala sobre essas coisas, várias referências. Depois eu mando para vocês, que eu não tive tempo de escrever, mas eu mando no grupo, ó, primeira semana, as referências bíblicas, a segunda, tal. Primeiro momento, segundo momento, a era da igreja, aí vocês vão poder ler os textos bíblicos e pegar as referências, para vocês pegarem palavrinhas que vai falar sobre cada semana. Por exemplo, a era da igreja, o tempo final, a Bíblia vai falar do fim dos tempos, o fim do dia, ai meu pai, cadê a palavra? A tribulação, a grande tribulação, são o dia final, são expressões que falam do mesmo momento. Eu vou mandar para vocês no grupo, tá? E aí vem então a era da igreja, colocando aqui o que eu falei sobre a oração, como nós precisamos focar nessa oração de arrependimento, de busca para toda a nação, para que, né, possa acontecer. Mas vai chegar o momento em que o anticristo vai ser liberado. Aí o que a gente entende? Vai ter o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo, ele vai sair de dentro das pessoas, ele não vai mais habitar nas pessoas que ficarem, ainda estará na terra, mas não habitando mais dentro de nós, como está nesse momento, e inicia a era do anticristo. A Bíblia fala que são uma semana dividida em 2, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grandes abominações, de coisas terríveis. Ao fim dessa semana, Jesus volta com a igreja triunfante, e aí estabelece-se a guerra do Armagedon, e aí o milênio. Aí no fim do milênio é que tem o juízo final. Aí depois, a gente, conforme a gente for estudando, vocês vão ver onde é que entra o tribunal de Cristo, onde entra o tribunal branco, o trono branco, o tribunal de Cristo, onde entra, onde é lançado o anticristo com Satanás, o inferno, onde que entra cada coisa, né, para ser lançado. Só para vocês não confundirem, é bom ter isso aqui bem gravado na mente sobre essas semanas, e isso aqui, porque aí a gente vai inserir agora Apocalipse dentro disso aqui. Porque a maioria do Apocalipse, de 6 em diante, vai acontecer dentro desse período da última semana. Não vai acontecer agora, durante a Era da Graça. Ela só vai iniciar quando acaba a Era da Graça, e aí inicia a última semana. E aí a gente vai entender. Tem alguns que dizem que já as taças já foram abertas, o selo já foi aberto, não sei o que já foi aberto. A gente tem que ter, assim, pode ter essas interpretações não vai tirar ninguém do céu, mas a gente vai estudar. Aquele que entende que é assim, aquele que entende que é assado, aquele que entende que é... Tem alguns que entendem que essa profecia já aconteceu por completo, que a gente já está no milênio. Tem outros que entendem que ainda não, como a maioria dos cristãos. E a gente vai entendendo ponto por ponto, tá bom? A gente tem que tomar cuidado para não misturar as interpretações. Eu estava vendo um vídeo e achei muito engraçado. A mulher compartilhou o vídeo de um cara que é presbiteriano. Não sei se vocês sabem, mas o presbiteriano, ele é calvinista, né? Ele é calvinista. O calvinista, ele crê em algumas coisas que, predestinação, os eleitos existem aqueles que já são escolhidos, aqueles que não são, não vão entrar mesmo de jeito nenhum. Tem várias coisinhas do calvinismo. E aí ele explicando, e a mulher falou assim, eu concordo com ele. Aí o pastor, não, irmão, você é arminiana, porque a maioria das igrejas brasileiras, pentecostais, se não todas, a gente acredita mais na questão do Armínio, né? Da interpretação bíblica do Armínio. Ela, então foi bom que eu descobri que eu estou na igreja errada, porque ela concorda com a visão do calvinista, né? Mas independente de qual seja a visão, eu sou calvino, eu sou armínio, somos todos de Jesus Cristo. Qual a hora que vai se dar cada coisa? Se der como a gente pensa, melhor. Mas se for como eles pensam, temos que estar preparados para passar por aquilo também, né? Não vai deixar da gente ir para o céu. E eles do mesmo jeito, se não acontecer do jeito que eles pensam, melhor para eles, não vão passar por nada disso, como todo mundo, né? Subiu-se todo mundo. A gente só tem que entender uma coisa, a interpretação bíblica, ela só é ameaçada se vir a heresia.
Se não vir a heresia, então é só uma interpretação, não tem problema. Mas dentro do calvinismo não tem heresia. Não. Dentro do calvinismo não tem heresia e dentro do arminiano também não tem heresia. São só diferenças Metodologia de de entendimento. interpretação, entendeu? Por isso que não faz muita diferença. Foi segundo, o professor estava mostrando algumas heresias que eu falei, nossa, não acredito. Ó, vamos lá. O exemplo clássico. Não sei se vocês viram essa reportagem no Fantástico. Não assisto Globo. Ah, mas faz muito tempo que passou isso. Mas muito tempo. Vai pegar água? Faz um pouco, por favor. O pastor leu lá em Oséias que ele tinha que pegar uma mulher e adulterar nessa mulher. Pega uma mulher e adultera com ela. E aí ele escolheu, pega a mulher amada de seu amigo, fala assim, a mulher amada de seu amigo e adultera com ela. E adultera, fala assim, e adultera. Aí ele foi até o membro da igreja, que era amigo dele, mostrou a Bíblia, falou, olha, Deus mandou. Aí o marido falou, se Deus mandou, pode fazer. Aí a mulher, Deus mandou, mandou até que a gente tem que ter filhos. E aí ele começou a adulterar com a irmã da igreja. Aí o Fantástico soube e foi fazer a reportagem. Olha, eu vou ver se eu acho essa reportagem no grupo. Aí ele começa a ler, o jornalista vira para ele e fala assim, mas olha, aqui não está escrito e adultera, está escrito adúltera. Você está vendo aqui o sinal agudo? Aí ele olhou, aí ele faz assim, adúltera. Tá. Olha. Ele faz assim. Tá. Já foi. Pegou outro genético. O Danal não soltava o cabo. E ele promoveu uma grande heresia, né? Tem um outro aí que eu vou mandar para vocês que vocês precisam ver. Não mando na igreja toda, mas vocês precisam ver. É um pregador chamado Eduardo Reis. Já assisti uma ministração dele, achei top. Só que depois que eu vi isso aí, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que eu ouvi esse horror. Não sabia. Ele é aquele cara que eu falei aqui na igreja que disse que a Bíblia é errante e que ela contém a palavra, ela não é a palavra. Mas ele também falou uma coisa que foi muito maior do que isso. Ele escreveu ou ele indicou um livro de Lilith. Quem que é Lilith? Agora eu aprendi, o irmão perguntou semana passada, eu não sabia, eu fui atrás de saber. Lilith é um conto judaico que promove a cabala, é o cabalismo, que é o que o Vic Vanilla está vindo. A gente tem que ficar esperto com esse cara. Vocês já viram o Vic Vanilla? Já viram? Nem vi, tá? Ele era satanista e aí agora se converteu, disse que é cristão, já xingou meio mundo de gente na internet, mandou todo mundo para casa não sei o que lá, seus filhos de não sei o que, no caso que os crentes não queriam receber para aprender com ele. Só que aí ele saiu do satanismo, ele entrou para o judaísmo na parte do cabalismo, da cabala, né? Ele é super inteligente. E aí agora ele diz que é crente e ele está misturando tudo isso aqui de satanismo, de cabala, para querer explicar o evangelho de Jesus. Toda uma mistura, um sincretismo louco, que ele nem chama de igreja, ele chama de fraternidade. Ele vai pregar. Você vai defender os crentes que não entendem a Bíblia. Que? Os crentes que o Os quê? crentes que não entendem a Bíblia. E pior que a maioria não entende mesmo, né, Cris? E vai acreditar. E vai. Muita Tem gente um monte acredita. que já está lá, eu vejo sinceridade em você. Seja bem-vindo, irmão. Outros descendo pau, foi que ele ficou com muita raiva do povo estar descendo pau e tal, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse sincretismo. O que a Cabala fala? Que Deus criou duas mulheres. Em Gênesis eles encontram isso. Mas o que acontece em Gênesis? Gênesis é uma narração de fatos. Então, Gênesis ele narra fato no primeiro capítulo, ele narra fato no segundo e ele explica o fato no terceiro. Não é que é um outro fato, é uma explicação de como foi feito o Gênesis 2. Porque no Gênesis 2 está assim, e Deus criou o homem, macho e fêmea o criou, ponto final. Aí 3, e Deus criou o homem da costela, tal. O que eles falam? Que no capítulo 2 foi criado Lilith, só que Lilith foi criado como Adão e Lilith.
Deus soprou o fôlego da vida, macho e fêmea. Lilith não foi tirada de Adão, foi criada. E por causa disso ela não aceitava submissão a Adão. Exatamente. Não aceitava ser submissa a Adão. Dentro do judaísmo, da Cabala, não sei se é da Cabala ou só do judaísmo. É dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo. Diz que quando o casal vai ter intimidade, você sabe o que é isso que eu estou falando, né, Nana? Quando o casal vai ter intimidade, a mulher tem que estar embaixo e o homem em cima. Não pode ser o contrário. Submissão. É a submissão. E ela não aceitava essa submissão no momento, vou falar como o pessoal fala, no momento do coito. Isso. Ela não aceitava essa submissão. E aí ela saiu fora do Jardim do Éden. E aí diz que dela que veio a população que Caim se achou lá e começou a se multiplicar, de Lilith. E ela se torna, na verdade, quando ela é expulsa, não é nem bem isso, quando ela é expulsa, ela se torna um demônio. Ela se torna um demônio influente na terra. E aí depois Deus cria Eva. E aí esse cara, ele pega esse livro e ele aconselha, eu quero que a igreja leia essa verdade de Lilith. Eu falei, rapaz. E existe uma lógica, não que seja verdade. E ele vai levar muitos, né? Porque tem muita gente que só tá na internet. E deixa eu te falar, a igreja dele chama Reino Church, lotada no Paraná. Uma das igrejas que mais cresce lá. E ele fala muita bobeira. Conhece Satanás de cabo a rabo. Ele fala muita bobeira. Eis a questão da gente conhecer a Bíblia. É porque a gente vai pegando essas heresias e vai falando assim, como que eu não posso misturar? Pode ter sentido. É como, por exemplo, o livro de Enoque. Vocês já leram o livro de Enoque? O livro de Enoque tem muito sentido. Dá muita explicação, muita coisa que parece que está oculta na Bíblia. Só que ali o livro de Enoque vai envolver essas questões de sincretismo, dessas religiões que não é a religião pura da Bíblia e do Evangelho. Por isso que o livro de Enoque não foi aceito na canonização. Ele é tido como livro histórico, mas não canonizado, não santo, não inspirado por Deus. Não foi aceito quando foi feito o concílio da canonização da Sagrada Escritura. Então, assim, são coisas que podem ter sentido na história? Pode, mas não é a palavra. A palavra fala que é Adão e Eva, ponto final. Tá, mas como é que a gente explica que Caim se relacionou? Da multiplicação de Adão e Eva. Foi crescendo a população e tornou-se grande até que Caim encontra. A Bíblia ela é atemporal, ela é narrativa. Então eu estou contando uma história aqui, mas essa história está acontecendo ao mesmo tempo que a outra, ou tem uma parada nessa daqui, acontece toda essa outra e vem essa outra. Se a gente for pegar, por exemplo, o texto de Gênesis 25, 26, que eu preguei outro dia, Torre de Babel. Antes, no capítulo de Torre de Babel, fala que o povo foi distribuído, cada um a sua língua. Aí depois, no capítulo seguinte de Babel, fala que todos eram de uma mesma língua. Ah, aqui está errado. Não está errado, é porque a Bíblia não está em ordem cronológica. Aqui eu contei uma história, fui dela do começo ao final. Só que essa história que começa aqui, ela pode ter começado lá atrás, antes. Ela não está em ordem cronológica. E é isso que a gente tem que entender. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na leitura da Bíblia. Tá? Não lembro por que eu entrei nesse assunto, mas entrei. Fica aqui a explicação. Assim, aí aqui então depois a gente já terminou, né? Aí vem a sétima semana, quando inicia-se. Eu comecei a falar por causa disso. O poder que a igreja tem de segurar o espírito do anticristo em oração. Aí quando a igreja for retirada, a oração que segura vai liberar o poder do anticristo para ele fazer o que ele quiser durante esses 7 anos. Né? Por isso que a igreja tem esse poder, é um mistério. A igreja, nossa, eu estou cada dia mais assim encantada, porque a igreja, ela é o mistério da Bíblia sendo revelada. Ela não estava, nenhum profeta do Antigo Testamento nos viu. A gente começa a aparecer no Novo Testamento e como Paulo fala, sendo retirados do nada e sendo enxertados na videira verdadeira. Então a gente é um período da história que a gente
entende que está acontecendo ali o tempo da dispensação, o tempo da graça, o tempo do favor, o tempo de alcançar os perdidos e tudo mais. É muito bonito isso. Então a aula de hoje é isto. Semana que vem a gente volta com mais novidades, mas gravem a aula de hoje para a gente conseguir entender agora o começo de Apocalipse, o entendimento de Apocalipse. A gente precisava dessa inserção. Aí talvez semana que vem a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos amilenistas, os milenistas, ou não, vamos ver. Eu vou dar uma estudada essa semana, ver o que a gente segue na ordem mais interessante para o nosso desenvolvimento. Tá joia? Ficaram com alguma dúvida das 70 semanas de Daniel? Não? Tá tranquilo? Ficou tranquilo, Juju?